Você vive cobrando, tentando merecer tudo e mesmo assim sente que nunca é suficiente? Nesta manhã, para a nossa reflexão, nós estaremos meditando no livro, no capítulo 1 e versículo 17 do Evangelho de João, aonde a nossa reflexão diária da nossa escola bíblica dominical, da lição de número 6, o Filho como verbo divino. Então, no Evangelho de João, capítulo 1 e 17, nos diz o texto: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Exatamente esta palavra gloriosa. Por intermédio de Cristo, pelo seu sacrifício, nos dado o privilégio e a oportunidade de ouvir este Evangelho, de ouvir essa palavra. E assim como nós temos, por meio de Cristo, esse merecimento de ouvir esta palavra, também existem pessoas que merecem ouvir, e eu peço que você que ouvir essa mensagem, compartilhe com demais pessoas que você entende que é merecedora de ouvir esta mensagem, assim como você e eu, por meio do sacrifício de Cristo, merecemos ouvi-la. O comentarista Douglas Batista aqui, no seu comentário, ele diz o seguinte, olha: diferente da lei dada por Moisés, isso está em João 1,17, parte A do versículo, diz: Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade, de acordo com João 4 e 6. Então Cristo, ele é toda a verdade a qual nós procuramos a estar diante dele, aprendendo com ele. Então, o texto ele é suficiente para nos dar sobrevivência na pessoa de Cristo. Sobrevivência não vem de esforço, nós sabemos. Sobrevivência ela não vem de esforço, vem da fonte certa, e nós sabemos que no texto sagrado aqui, a fonte certa é Cristo. Cristo é a fonte da vida, e é por isso que nós estamos meditando e aprendendo nesta manhã sobre a palavra do Senhor, sobre Jesus, que é a palavra viva, a palavra encarnada que nos dá vida. A lei foi dada por Moisés, a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos, no Antigo Testamento, através de Moisés, Deus fornecer a lei para que o seu povo fosse guiado através da lei, fosse orientado e corrigido quando houvesse as falhas. Mas agora nasce Cristo, encarna Cristo, e nós vivemos nesse período da graça. Graça esta que é um favor imerecido para todos nós, que Deus nos deu através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei ativa o medo, e nós sabemos que a lei é faça ou perca. Se eu obedecer à lei, perfeito. Se eu não obedecer à lei, receberei as penalidades as quais estão descritas nos seus códigos em cada lei. Logo, a graça ativa a segurança. E aí, se eu recebo, eu tenho vida. Se eu não a recebo, eu não tenho vida. É exatamente o que eu recebo por merecimento da minha escolha. Então, a graça ativa a segurança, e aí eu recebo a vida por meio da graça. Logo, nós entendemos que quando nós recebemos a graça, existe uma proteção, ocorre uma proteção que é garantida a nós pela minha escolha. Logo, e a verdade é simples e direta. Regras controlam, mas a graça transforma. A graça transforma a nosso ser, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro. Enquanto a lei exige desempenho, Jesus oferece acesso. A lei exige que nós desempenhamos constantemente, nos adaptemos às rotinas que fazemos de acordo com a lei. Mas Jesus, ele nos oferece acesso aonde? Acesso aos céus,
acesso aos dons os quais Deus tem distribuído, acesso à eternidade a qual nos aguarda. Cada ser humano tem a escolha de definir aonde e com quem quer passar a eternidade. Enquanto a lei aponta falhas, a graça entrega pertencimento. A lei diz: você errou aqui, você errou ali, você pode melhorar aqui, melhorar lá. A graça não, a graça, você pertence a mim. Jesus está dizendo: eu paguei um alto preço por você, você me pertence, você é propriedade exclusiva minha. Então a graça, ela traz esse conhecimento, esse entendimento de pertencimento. A pessoa entende que pertence ao Senhor nosso Deus. Isso desarma o medo. Esse comportamento de pertencimento, esse sentimento de pertencimento, desarma todo o sentimento de medo, reduz a ansiedade e cria confiança no ser humano. O ambiente perfeito para a mudança real. É um ambiente perfeitíssimo para que haja uma mudança real na vida do ser humano. Você não muda para ser aceito. Não existe isso da gente mudar para ser aceito. Você é aceito para então mudar. Às vezes a gente fala de Jesus para alguém e ele diz assim: olha, escuta, eu não vou para a sua igreja, eu não vou servir a Deus agora, porque eu tenho cometido tanto pecado que nem Deus me aceita. Eu vou melhorar um pouco para daí então eu ir à igreja. Eu sinto muito dizer isso, mas uma pessoa que pensa desse jeito, enquanto estiver pensando assim, ele não vai procurar Deus, porque ele não, por si só, por seu esforço, não vai melhorar para daí então servir a Deus de forma alguma. Ele não muda. Não é ele que muda para ser aceito, mas ele aceita o Evangelho para então ser mudado. É o Evangelho que muda. E aqui nós entendemos que isso é graça, é um favor imerecido. Deus deu graça, é Deus que dá essa graça, é Deus que transforma a pessoa muda porque aceitou a graça, o Evangelho, o favor imerecido. Isso também é verdade. Quando a pessoa encontra com a verdade muda. Diz o Evangelho, esse próprio Evangelho de João, capítulo 8 e 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já o versículo número 36 do capítulo 8 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mudança, aqui está a mudança de vida, aqui está a mudança do ser humano, quando encontra e permite ser mudado por o nosso Deus. É aqui que existe vida. O nosso cérebro entende que quando encontra com Jesus, é exatamente na pessoa de Cristo que existe vida. E o seu cérebro sabe, é aqui que existe vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus continue falando conosco e que entendamos que vida só há em Cristo Jesus, como o próprio João escreve no capítulo 14, no versículo 6, Jesus dizendo: eu sou a vida. Então Cristo é a vida. Aceite vida nesta manhã, aceite revigorar sua vida nesta manhã, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, vamos orar junto? Bendito Jesus, obrigado por este favor imerecido, obrigado por esta graça, obrigado por ter permitido nós conhecermos a lei, mas também conhecermos a graça. Obrigado por ter nos aceitado e entender que é necessário nós estarmos na graça para que a nossa vida seja transformada, seja moldada, seja, ó Deus eterno, pautada de acordo com os teus parâmetros, ó Pai. Isso eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Eu peço a você mais uma vez, lembrando aqui, que assim como você é merecedora de ouvir esta mensagem nesta manhã, você entende que existem pessoas que merecem também ouvi-la. Portanto, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas compreendam que é necessário amar a Cristo e permitir que a sua vida seja moldada em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.